Quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor, a todos que vão assistir esse vídeo, vão ver esse vídeo. Eu gostaria de, nessa data de hoje, dia 20 de agosto, às 11h58 da manhã, deixar uma palavra para você, uma palavra que é edificante. Está no livro de Gênesis, Gênesis 6, versículo 9 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver que a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividirá em compartimentos e revista de pinche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura e 300 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral para a arca na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer as águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. No versículo 22 diz o seguinte: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Meus queridos amados irmãos, essa é uma história muito profunda. E quando o Espírito Santo colocou ela no meu coração, ele disse da seguinte forma: o que você está construindo para Deus é para a sua salvação ou para a sua destruição? Aquilo que Deus ordenou para que você construísse é para a edificação da sua vida com Cristo ou para a destruição da sua vida com Cristo? A narrativa da Bíblia diz que Deus havia se arrependido de ter feito a humanidade, porque a humanidade havia se corrompido, a humanidade havia se perdido, mas Deus, no seu alto e sublime trono, no resplandecer da sua glória, olhou para a terra e viu um homem diferente daqueles que haviam se corrompido, um homem que era à frente do seu tempo, à frente da sua época. Esse homem se chamava Noé, pois a Bíblia diz que Noé era um homem diferente porque ele andava com Deus, porque os seus princípios e mandamentos eram divinos, eram do Senhor, diferentemente do restante da humanidade, que andava com o seu próprio coração, com o desejo do seu próprio coração. Então o homem havia se corrompido. Eu quero dizer uma coisinha para você, não é diferente daquela época para a época de hoje. A gente só se torna seres diferentes quando nós temos o governo de Deus sobre nossas vidas, quando Deus é o governo supremo sobre nossas vidas. Eu estava ouvindo um louvor esse dia, e esse louvor é muito profético quando ele diz assim: se verdadeiramente o Filho vos libertar, vos sereis livre. Nós somos livres no Senhor, mas muitos ainda se detêm a ser escravos do pecado, escravos dos prazeres do seu coração, escravos da sua mente. Então, essas pessoas que são escravos dos seus desejos, que não têm o governo de Deus sobre suas vidas, estão se corrompendo ao longo do tempo. Então, a gente fica pensando: o que nós estamos construindo? Será que estamos construindo algo para a nossa salvação em Cristo? Será que estamos construindo algo para a nossa edificação com Deus? Noé não era carpinteiro, Noé vivia numa época atribulada, numa época onde a humanidade se corrompera.
mas Noé não se corrompeu com a humanidade, Noé não se contaminou com as coisas do mundo, permaneceu firme, andando com aquele que havia criado Noé, aquele que era governo da vida de Noé, que era o grande Deus, o eterno Deus. Então, meus amados, Noé se tornou uma pessoa diferente, e quando Deus resolveu destruir a humanidade, quando Deus resolveu acabar com o ser humano, ele viu integridade em um, ele viu que um ainda andava com ele, ele viu a esperança no coração do homem, ele viu a igreja ainda em formação no coração de Noé, e ele disse: eu não posso fechar as portas dessa igreja, mas lançou um desafio a ela, lançou um desafio a essa igreja chamada Noé, deu a Noé a simples tarefa que se tornaria dificultoso, porque ele não era marceneiro, ele não sabia mexer com construção naval, mas ele tinha um professor excelente chamado Espírito Santo. Deus deu uma tarefa a Noé e disse para ele: Noé, construa uma arca feita de madeira de cipreste, com tantos comprimentos, com tanto de altura, por tanto de largura. Noé não discutiu com Deus, Noé não questionou Deus, dizendo: mas Senhor, eu sou incapaz de fazer, Senhor, eu sou apenas um homem, eu não vou conseguir fazer isso, Senhor, eu não tenho esse conhecimento é muito avançado para mim. Não, Noé simplesmente foi um servo, uma igreja obediente, uma igreja que não discutiu com a ordem que o Senhor, a ordenança que o Senhor deu a ele. Muitas igrejas hoje estão se perdendo porque elas estão andando pelo seu próprio coração e esquecendo de ser governada por Deus, esquecendo que Deus é o governo supremo da vida delas, e muitos estão questionando quando Deus dá uma ordem: faça dessa forma. Senhor, mas nós não somos capazes. Senhor, é muito difícil por esse lado, é mais fácil agirmos pelo lado de cá. Aí esquece que o governo é divino, a ordem é do Senhor. Noé entendeu isso e, sem questionar, sem murmurar, construiu aquilo que ele ainda não sabia que era para a salvação dele, que ele ainda não sabia que Deus tinha dado uma obra a ele, que ia salvar a vida dele e a vida dos seus familiares. Eu quero dizer uma coisinha: a primeira coisa que nós temos que entender como igreja do Senhor é que tudo aquilo que nós estivermos construindo tem que ser para nossa salvação em Cristo, tem que ser para a edificação da glória de Deus sobre nossas vidas, não o contrário, da nossa glória sobre a vida de Deus. Eu sempre falo e sempre repito: muitos estão usando o nome de Deus em vão, muitos estão falando no nome de Deus, muitos estão pregando o nome de Deus, impondo as mãos sobre o nome de Deus, falando o nome de Deus, mas não deixam que Deus seja o governo da vida deles, não deixa que Deus governe a vida deles, assim como Deus governou a vida de Noé no meio de um povo, de uma humanidade corrompida. Noé foi obediente e construiu aquilo que Deus havia lhe ordenado. E o que me chama a atenção na construção dessa arca é que Deus mandou que Noé revestisse a arca de pinche ou de betume, por dentro e por fora. Não que ela afetasse somente a arca por fora, e não que ela afetasse somente por dentro. Eu quero dizer uma coisinha: o que está dentro não pode vazar para fora, e o que está fora não pode contaminar o que está dentro. A arca era revestida, ela era fortificada, tanto por fora quanto por dentro. Assim a igreja do Senhor, ela tem que estar firme por fora e por dentro, porque por fora as ciladas do maligno virão, as coisas ruins tentarão atingir para inundar o que está dentro, para tentar destruir o que está dentro, que é o altar de Deus.
Mas eu quero dizer uma coisinha para você: se você estiver revestido do poder de Deus, tanto por dentro quanto por fora, nada vai lhe atingir, nada vai entrar sobre a sua vida, porque você está fortificado no Senhor. E quando veio o dia mau, quando chegou o dia ruim, que Deus resolveu destruir a humanidade corrompida, e Deus achou graça em Noé, quando Deus ordenou que todos os animais entrassem na arca, Deus disse a Noé: entra, você, seus filhos, sua esposa, suas noras. E Noé, obediente, entrou na arca, a qual ele havia construído por ordenança do Senhor, para a salvação de sua vida. E a Bíblia diz que o Senhor selou a porta por fora. Deus selou essa porta, a porta a qual Noé havia construído, ela não tinha uma tranca, uma fechadura. Pelo contrário, quando ela foi fechada, o próprio Deus selou essa porta. Sabe por quê? Aqui a luz do Espírito Santo que me guiou para entender essa pequena frase, entender o que queria dizer quando Deus mandou que Noé entrasse na arca e ele selou a porta por fora. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que Deus havia rejeitado tinha que ficar do lado de fora. E quando o dilúvio viesse, eles iam correr para onde? Para a arca, a qual Noé havia construído. E Noé, como coração, Noé, tendo o coração de homem, muitas das vezes ia ouvir o povo bater: socorro, socorro. E por muitas das vezes o coração ia amolecer e ele abriria a porta para que aqueles entrassem. Mas eu quero dizer uma coisinha para você: aquilo que Deus rejeita, mesmo que o seu coração seja de carne, tem que ficar fora da sua vida, tem que ficar fora do ministério da sua igreja, tem que ficar fora. Aquilo que Deus rejeita não pode entrar, aquilo que Deus rejeitou tem que ficar do lado de fora. É por isso que a porta da sua vida não tem chave. Se tiver chave, ela não está na mão do Senhor, porque Deus não faz a porta da sua vida com chave. Deus sela ela para que nada de ruim venha contaminar a arca que é você, a aliança que é você. Escuta uma coisinha: aquilo que é rejeitado tem que ficar do lado de fora. Aquilo que não é aceitável para Deus não tem que contaminar aquilo que você construiu para a edificação da sua vida com Deus. Eu quero que você receba esta palavra do Senhor nesta manhã, porque você tem que construir uma vida sólida com Deus. Nós temos que construir uma vida edificada com Deus. Nós não podemos fazer canoa, nós não podemos fazer barquinhos, mas nós temos que construir arcas que suportem as coisas ruins que o Senhor rejeitou, as coisas ruins que tem que ficar do lado de fora da sua família, as coisas ruins que tem que ficar do lado de fora da sua igreja. Pastores, escutem o que eu estou lhe falando. Não aceitem as coisas que são do mundo. Prestem atenção, não deixem que o mundo entre no santuário, mas escute uma coisinha: leve o santuário para o mundo, para que o mundo conheça o governo de Deus que está sobre a sua vida. Esta é a pequena palavra que eu gostaria de deixar para todos nessa manhã. Que a paz do Senhor, a graça de Deus e o poder do Espírito Santo estejam com todos que receberem esta palavra do Senhor. Fiquem na paz de Cristo. Meu nome é irmão Luiz. Necessito muito da oração de todos. Esse é o primeiro de muitos vídeos que eu vou compartilhar com os meus irmãos. A paz do Senhor e que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus.